dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Esse é o Paripatéticos, o nosso podcast para falar sobre temas de filosofia. Hoje vamos discutir sobre o que é a filosofia. Eu sou o Luiz. E eu sou o Rodrigo, e esse é o nosso primeiro episódio. Luiz, sabe qual é o tema de hoje? Rodrigo, com certeza é uma pergunta que é feita com muita frequência na sala de aula. Demais. Inclusive já me perguntaram muitas vezes. O que é a filosofia? Você responde o que, Luiz, quando te perguntam? Então, Rodrigo, essa pergunta, por mais comum, a gente acaba optando, né, no primeiro momento, por uma resposta muito rápida, né, porque a gente precisa saciar aquelas mentes ali e dar uma resposta, porque essa pergunta, com certeza, é feita, assim, inúmeras vezes. Então, a filosofia, a partir da etimologia da palavra, significa philos, amor ou amizade, e sofia, saber ou sabedoria. Ou seja, a filosofia significa, então, amor à sabedoria. Mas filosofar quer dizer refletir sobre questões fundamentais da vida humana, porque quem faz sente que precisa de uma resposta. Filosofar seria, então, a busca da maneira ideal de enfrentar um dilema moral ou significar a existência humana. No entanto, é importante salientar que não existe apenas uma definição para o que é a filosofia, mas diversas. Cada pensador que se debruçou sobre um tema filosófico definiu de uma forma, e por isso, segundo Kant, não existe a filosofia, mas as filosofias. Muito bem. Eu costumo começar pela etimologia, mas existe outra forma de começar, né, a responder e tentar explicar o que é a filosofia. E outra que é bastante usada seria afirmar que a filosofia ela nasceu na Grécia, e essa é que é a mais aceita nas universidades, né? A filosofia como atividade intelectual que se originou na Grécia, lá no continente europeu, séculos atrás, e que faz parte da importante tradição cultural ocidental. Esse nascimento europeu, nos dias atuais, enfrenta um grande embate, dado que a África tem reivindicado o reconhecimento da filosofia. Porém, a filosofia estudada e ensinada, discutida nos centros universitários até os dias atuais, é majoritariamente europeia. Ainda na perspectiva academicista, a filosofia possui diversas áreas de estudo, sendo as principais a lógica, a epistemologia ou a teoria do conhecimento, a ontologia, que é o estudo do ser, a ética, a filosofia política, a filosofia da linguagem e a estética. Além dessas áreas mencionadas, Luiz, ela também está dividida em períodos. E os principais períodos da história da filosofia são filosofia antiga, filosofia patrística, filosofia medieval, filosofia da Renascença, filosofia moderna, filosofia da Iluminação, o Iluminismo, e filosofia contemporânea. Em cada um desses períodos e temas, pensadores se destacaram tentando resolver problemas do seu próprio tempo ou tentando refutar alguns pensadores anteriores. Rodrigo, a filosofia tem muita história, tem muito pano aí para manga. Mas essa filosofia, além de vivida e estudada, pode também ser ensinada. O ensino da filosofia não se desenvolve igual ao ensino de outras ciências, até porque, né, a gente nem considera a filosofia como ciência. A filosofia é uma atividade intelectual muito abrangente, e diferente das demais, né, das ciências, na verdade, a filosofia não se limita a um setor ou um aspecto da realidade. O pensamento filosófico se insere num movimento histórico, perpassando o modo de pensar de todos aqueles pensadores e pensadoras que fizeram filosofia muito antes de nós, e cada um tem algo a nos dizer. Aprendemos observando através do tempo, que não há uma progressão filosófica, né? Em outras palavras, a gente não consegue dizer que um filósofo ou uma filósofa supera os seus antecessores, né? A gente não tem essa briga na filosofia. Justo porque a filosofia, enquanto modo de pensar humano, continua sem cessar sua tarefa de novo, sempre trazendo novas abordagens, mas num constante diálogo com a tradição do pensamento, né? Então a gente sempre revisita o que foi dito anteriormente, retomando e muitas vezes reformulando os questionamentos que já foram postos. E quando a gente começa a estudar filosofia,
a gente se depara, né, com alguns pensadores. E alguns deles são Sócrates, né? Não estou falando de Sócrates, o jogador, não. Eu estou falando de Sócrates, o filósofo grego. Droga. Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Descartes, Nietzsche, Kant, Foucault, Hannah Arendt, e são muitos filósofos, entre outros. Portanto, a filosofia nos dá infinitas possibilidades de pensamento. E, assim, muita gente, né, acha que a filosofia é complicada e, às vezes, até muito complexa. E é complicado você reduzir a filosofia em poucas palavras, né? O que é a filosofia precisa aí de um pensamento racional mais bem elaborado. Lhe interrompi, Rodrigo, mas eu acho muito complicado, para mim é muito complexo responder essa pergunta, né, do que é filosofia. Sim, fácil não é. Por fim, podemos dizer que a filosofia não se resume a um amontoado de palavras difíceis, né, Luiz? Sobre questões complexas ou impossíveis. Ela está aí como ferramenta de entendimento e reconhecimento do mundo e de suas possibilidades. Uma reflexão infinita e sempre atual da totalidade do pensamento humano. A filosofia tem muita coisa aí pra gente refletir. Mas eu acho que essa foi uma boa conversa, Rodrigo, para o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio, na verdade, né, desse podcast. E aí foi bacana essa conversa, bastante importante a gente tentar entender o que é a filosofia, né? Então... Sim, foi uma conversa bem proveitosa. E lembrando, né, Luiz, que nós teremos ainda outros episódios e a gente vai explorar ainda mais a filosofia e outros temas, né? Que Exatamente. A gente pode filosofia. Então é isso aí. Bons estudos para todos os paripatéticos que nos acompanham e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.